Olá pessoal, estamos de volta aqui na programação da Gazeta News com mais um Gazeta News Entrevista. Peço licença para poder te acompanhar ao lado dessa fera da comunicação, Marcos Rodrigues, para mais um momento importante. Vamos falar também de uma maneira muito ampla do aspecto empreendedor e trazer também neste Gazeta News Entrevista, neste finalzinho de semana, Marcos, muitas novidades, não é verdade? Pois é, o final de semana promete, tá? Principalmente para você que ouve falar muito em empreendedorismo, ousadia. Como é que você tem que fazer para sobreviver no mercado? Essa é a grande discussão do setor por causa dos altos e baixos, né? E hoje a gente vai estar com a fera do varejo aqui trazendo informações para você. Até porque ele esteve à frente da segunda maior rede de varejo do Brasil, com mais de 1.100 lojas, 45 mil funcionários e um faturamento anual de 12 bilhões de reais. Foi pioneiro no uso de sua imagem como garoto propaganda da própria empresa e hoje compartilha lições de como essa estratégia em marketing foi importante no sucesso do seu negócio. Para ele, as pessoas acreditam mais no CPF do que no CNPJ e por isso é importante dar credibilidade e personalidade ao negócio, Marcos. Pois é, de passagem aqui por Maceió, ele vai estar trocando sua experiência. Na verdade, ele está rodando o país, né? E nessa fase aqui do Nordeste parou em Maceió e, consequentemente, vai conversar com a gente aqui, trazendo detalhes de como gerenciar o seu negócio. Você que já tem, inclusive, empresas familiares que estão precisando dar aquela injeção para decolar, eu acho que é importante você ficar ligado nessa entrevista, tá? Ele não quer se posicionar como coach, mas sim como alguém que tem a experiência real, tá certo? De altos e baixos, inclusive, tá? Para trazer para você essa experiência. Viveu na pele o que é estar no auge, o que é passar sufoco e recomeçar, o que é mais importante. Como é que isso é possível? O Gazeta News Entrevista recebe hoje aqui o Ricardo Nunes, ele que é fundador da Ricardo Elétrico, e um dia você já viu propaganda, já deve ter comprado alguma coisa lá. Agora, ele é uma fera do varejo. Mas nos bastidores ele é o Ricardo Elétrico, você vai saber por quê agora, né? Tá aqui com a gente no Gazeta News. A gente aqui não é quartel, mas tem uma hierarquia, né? Sempre. Ele joga pra mim assim a primeira. Sempre. E eu queria, acho que como você tá passando pela primeira vez aqui, se comunicando com o nosso público, né? Através desse veículo tão importante, que é a Gazeta News. Quem é o Ricardo Elétrico pelo Ricardo Elétrico? Aliás, o Ricardo Nunes pelo Ricardo Nunes. Primeiro, agradecer vocês pelo convite. Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes é um cara trabalhador, lutador, que não desiste nunca, que acredita na força do trabalho, né? Foi isso que fez eu chegar onde eu cheguei, graças a Deus. Igual o senhor já passou por tudo, né? Porque a vida do empresário real, da vida real, quando você fala que eu não gosto de ser chamado como coach, não tem nada contra coach, mas eu falo assim, porque o coach é aquela pessoa que fala aquilo que nunca viveu. E eu, na verdade, sou um empresário que passei por tudo e estou tentando hoje, de alguma forma, levar esse conhecimento para que as pessoas não passem tanta dificuldade. Talvez se eu tivesse mais experiência, tivesse encontrado o Ricardo na minha vida, eu não tinha sofrido tanto. É verdade. E Ricardo, a maioria das pessoas que acompanham e conhecendo sua história, elas pensam logo de cara no sucesso. O que é de fato sucesso para você? O sucesso para mim é o seguinte, primeiro eu acho que são três coisas que eu falo que é importante, que eu priorizei na minha vida. Família, Deus e empresa, né? Para mim, quando você tem esse pratinho equilibrado, você adquiriu sucesso. Eu vejo muitas das vezes, a Ricardo Elétrico deu oportunidade de conviver com muitos empresários gigantes, que muitas das vezes alguns têm um sucesso muito profissional, mas não conseguem ter na família. Tem um sucesso e não consegue ter Deus no coração. Então, eu falo que quando você consegue equilibrar Deus, família e empresa, eu acho que é o momento que você fala assim, poxa, estou tendo sucesso na minha vida. Quando você, obviamente, né, nasce em Divinópolis, descobre sua vocação para negócio, descobre que o negócio que você tem pode se tornar nacional. Em que momento isso ocorre lá? Em que momento o Ricardo, que empresta o nome à loja, e que num determinado momento é CPF e CNPJ, mas ao mesmo tempo garoto propaganda de si mesmo, em que momento acontece esse boom? Você falou, eu acho que eu posso ser nacional, vou correr o Brasil. Na verdade, o fato que ocorreu quando a gente começou a ter uma visibilidade nacional foi quando nós compramos uma rede no Centro-Oeste que chamava MIG, que nós compramos 90 lojas. A gente já tinha 200 lojas e compramos 90 lojas. Ali a gente pegou ali mais ou menos uns 8 ou 10 estados. Foi um grande momento. Agora, se você perguntar,
uma coisa muito fundamental e importante na minha vida que fez eu chegar lá para ser nacional foi exatamente criar esse diferencial de botar a cara. Ninguém naquela época tinha coragem de botar a cara. E foi um grande diferencial meu, né, de ter coragem. Hoje as pessoas colocam a cara nas redes sociais e tudo, mas naquela época na televisão jamais a pessoa tinha coragem de fazer isso. Então essa ousadia em mim foi muito importante para mim ter essa visibilidade nacional. Quando você anunciava os produtos, né, e naturalmente com algumas promoções fora de série, né, por causa que o Ricardo estava louco. Você estava louco ou você estava sabendo mesmo o que é que você estava fazendo? Porque o seu ar-condicionado chegou na casa de muita gente numa época em que muita gente não tinha ar-condicionado, né? Isso. Não, a verdade, o marketing era sempre considerado um marketing muito agressivo, porque foi a maneira que eu encontrei de enfrentar os grandes concorrentes que já eram nacionais, como se falou Casa Bahia, Magazine Luiza, que tinha praticamente um monopólio daquela região ali. Então era muito difícil vencer aquela barreira. Então a minha maneira que eu encontrei foi sentar na cadeira do preço. Uma cadeira que ninguém queria sentar, porque se sentar na cadeira do preço, dói. Você tem que ter margens menores, você tem que ter uma empresa enxuta, você tem que ter uma administração muito eficiente, mas foi a única cadeira que sobrou para mim criar um diferencial. E através desse diferencial, nós passamos aí praticamente todos os nossos concorrentes, ficamos atrás só mesmo da Casa Bahia, porque o Abílio Diniz havia comprado Pão de Açúcar, Casa Bahia, Ponto Frio, Extra. Então, era 4 empresas contra a máquina de vendas. Então, ele é o primeiro, a gente era o segundo. Então, isso foi... Essa agressividade do marketing, acreditar no marketing foi muito importante. Você acha que você provocou eles de alguma forma? Porque esse garoto aí tá vindo aí. Muito. E vamos ter que se mexer, senão ele vai querer aparecer mais aqui. Mas é só você ver hoje que depois que o Ricardo saiu, a Ricardo Eletro saiu do mercado, você não vê mais aquela guerra, né, dos concorrentes, aquela propaganda interativa, todo mundo se provocando, você não vê mais nada. Hoje está todo mundo xoxo e tudo. E é um dos motivos do qual eu estou ensinando essas pessoas a fazer isso e tem tido muito sucesso. Muita gente fala, Ricardo, que ser empreendedor no Brasil é um grande desafio e muitos pensam da seguinte forma: quero expandir o meu negócio, sempre muitas vezes saindo de um ambiente local para atingir outros estados, como você alcançou. De fato, ser empreendedor no Brasil acaba sendo um grande desafio por conta de impostos, por conta mesmo de uma falta de planejamento que você acabou de citar. Quais são os maiores erros que os empreendedores cometem quando tem como espelho a história que você construiu? Bom, primeiro eu considero assim, a dificuldade de empreender no Brasil é essa inconstância, né? Inconstância jurídica, né? Que inclusive aconteceu com a gente, essa inconstância de impostos que é elevadíssima. Eu acho que todo país também é alto. Eu acho que não vem o caso, mas não é que vem o caso, também é uma coisa, mas também é parte de juros do país, né? Você imagina, uma hora você está com juros a 2% ao ano, aí o empresário entusiasma, vai, aposta, faz as contas dele, se ele pegar aquele empréstimo, fazer, por exemplo, o empreendimento dele, vamos porque mexe com construção, se ele pegar aquele empréstimo, fazer uma construção, vender, ele vai ter o lucro no final. De repente aquele juros sai de 2 e vai para 15. Aí é aquele negócio que dá lucro, passa a dar prejuízo. Quando dá prejuízo, a pessoa corta crédito. Então, quando corta crédito, quebra a maioria dos empresários. Por isso que 70% das empresas quebram no país no terceiro ano. Porque essa instabilidade, talvez se o juro ficasse o tempo todo a 10, a 15, não quebraria tanto como essa coisa de cair a 2 e depois voltar a 15. Então, uma das coisas que eu, inclusive, tenho levado para os empresários, pela experiência de vida, quando o juro caiu tudo, muitos empresários falaram, agora é a hora, eu vou pegar empréstimo, vou fazer... Opa, calma, você está achando que esse juro vai ficar 2%? E não deu outra. O juro bateu a 13% e hoje está quase 11%. Então, essa instabilidade, né, da economia que faz essa dificuldade toda, o empresário não sabe onde está. Ele faz uma conta, um planejamento, a conta fecha e depois não fecha mais. Quem é que tem que ajudar o empresário a pensar a economia? Porque eu sei que administrar já é difícil. Administrar a vida de pessoas, tinha 45 mil funcionários, muito difícil. Muito complicado. Pessoas com o seu perfil, porque naturalmente você tinha um estilo de venda, o vendedor que vai ser selecionado por Ricardo, ele mandava o recurso humano e disse,
pega o mais ousado. É isso mesmo. Pega o cara lá que aborda o cara na rua, chama pra dentro da loja. Quer dizer, isso é o espírito do negócio. E você ainda tem que entender de economia, como é que entra essa... Por isso que infelizmente, tem que entender. Ele tem que entender de economia, ele tem que entender de tributário. O empresário que não entende de tributário, ele não sobrevive nesse país. Porque cada estado tem a sua legislação e os seus benefícios fiscais. Então eu tenho vivido muito com os empresários nesse novo desafio da minha vida, onde o empresário está morrendo porque o concorrente dele tem um benefício que ele não sabe. E aí eu falo, meu amigo, esse estado tem um benefício aqui para o ponto com. Você está pagando 18% de CMS, enquanto você pode pagar 1,2%. Mas como assim? Então, o pequeno e médio empresário é muito desinformado. Então, esse sofre loucamente. Então, por isso que estou dedicando a minha vida a esses pequenos e médios empresários. Né? Economia tem que entender minimamente o fluxo de caixa. Ele não pode brincar com o fluxo de caixa da sua empresa. As pessoas me viam muito agressivo no marketing, aquela coisa de venda, mas não me conheciam nos bastidores. Eu sou um cara extremamente conservador no que se refere à caixa. Eu sempre tive uma reserva de caixa e por isso consegui passar enquanto eu estava à frente da empresa em todas as crises. Agora dá a fórmula pra gente aqui de como compensar aquele produto que você apresentava muitas vezes com o valor abaixo, com a margem de lucro que você colocou, até uma margem mínima, ou até mesmo sem nenhuma margem, para poder compensar lá na frente, como muitos empresários lançam no momento de desespero as chamadas promoções, Ricardo. Primeiro, obrigado pela pergunta, que é outra coisa que eu tenho que transformar na vida dos empresários. Porque a pessoa tem mania de achar que Ricardo Eletro vendia barato. Não, ela não só vendia barato, ela tinha um posicionamento de menor preço. Agora, como que a gente fazia o menor preço? Eu sempre falei, que eu aprendi quando eu montei minha primeira loja. A gente tem que ter o boi de piranha, aquele produto que você chama, e tem que ter o ursinho de pelúcia, que é o que eu vendia na época quando eu montei minhas lojinhas, e que é o produto de rentabilidade. Então, como que eu fazia? E o boi de piranha, muitas vezes a pessoa acha que tem que queimar e jogar fora e perder dinheiro. E não é. Eu ensino o empresário como que através da compra inteligente dos seus fornecedores, ele pode buscar esse boi de piranha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, então 10 exemplos, eu vou dar um aqui para você entender. Eu chegava para uma Brastemp, eu te compro mais ou menos uns 30 SKUs, ou 30 SKUs para as pessoas entenderem, 30 produtos diferentes, micro-ondas, refrigerador, fogão, lavador, então tinha 30 SKU. No meio de 30 SKU, meu amigo, eu quero um produto que você vai arrebentar comigo e eu quero esta lavadora. Então, esta lavadora especificamente, eu vou botar aqui do lado. E essa lavadora, então eu vou te comprar esse pedido todo dia aqui, tá aqui o pedido. Te dou o pedido aqui, vamos pôr de 10 mil peças. Agora, eu quero 1.000 peças desse produto com o preço que eu te pago, ao invés de 100.000, eu quero pagar 700, porque eu quero vender por 999. Então, a Brastemp fazia suas contas e falava, cara, diante desse pedido, um produto só eu consigo fazer para você. Então, a indústria me ajudava a fazer essas promoções. Você imagina que eu tinha mais ou menos quase 200 fornecedores. Se cada um eu pedisse um produto, já eram muitos bois de piranha para poder fazer toda aquela confusão que eu fazia. Só que aí você tem que saber como fazer um marketing, porque não adianta só ter o produto, o marketing é tudo. E aí que dava certo, né? Dava. Porque chamava no domingo para segunda, ou no domingo já tinha. Ou de sexta para sábado. Ou de sexta para sábado, num horário terrível, né? Porque ele anunciava à noite que você não estava com a programação. Passa aí de manhã, mas aí a mulher, a mãe, o pai, pô, vai lá, tem que ser agora, só vai ter agora. E dava certo, e ele conseguia. E botava a cara, né? Botava a cara. Chamando... Então, eu falei, um dos pontos, são 10 pontos que eu ensino o empresário, que cada um daqueles pontos é fundamental para que isso aconteça. E hoje eu posso falar que, quando eu comecei esse novo desafio meu, de ensinar os empresários, levar meu conhecimento, eu não falo ensinar, levar meu conhecimento, muitos falaram comigo, não, isso não funciona mais, né? E hoje eu tenho a prova, que eu estou 2 anos e meio nessa batuta, já passaram mais de 8, 10 mil empresários comigo, e todos que aplicam a receita arrebentam de vender. E muitos ainda acham que só o digital que funciona. Vamos falar sobre isso, acho que isso é importante passar aqui. Isso aí. Legal. Eu sou um cara que tem uma gratidão muito pela Globo, por todos vocês. Cheguei a ser um dos maiores investidores da Globo, investi $500 milhão por ano na Globo. E a Globo sempre fez parte da minha vida. E eu falo que as pessoas que acham que a Globo não funciona, que televisão não funciona, que rádio funciona, está totalmente errado.
todos os empresários que eu chego, que eu falo, nós vamos dividir a sua verba, você tem que fazer o digital, mas nós vamos dividir a sua verba assim direitinho. Todos triplicam a venda. Eu estou falando triplicar a venda. É pesado, né? É pesado. Agora, Ricardo, com o seu jeito, com a indústria se mobilizando para atender a você, em detrimento também de outras grandes marcas posicionadas no mercado, você incomodou. E quando você incomodou, você chamou a atenção. Isso, muito. Quando você chamou a atenção e alguém foi buscar alguma coisa que você errou lá. Onde é que deu errado o processo do Ricardo Elétrico? Em algum momento deu justiça, deu decreto de falência, você teve que vender sua parte, deu polícia. Como é que foi isso aí? Foi muito bom. Essa pergunta também agradeço, porque as pessoas, se pegar a história e for no Google direitinho, vai estar tudo registrado. Na verdade, nós vendemos, em 2014 a gente estava preparado para abrir capital na empresa, aí teve aquele impeachment da Dilma que as pessoas esquecem, aí o país teve uma desconfiança gigante, não teve como abrir capital, a empresa não era só minha, a empresa era de vários sócios, inclusive um dos sócios gigante que era esse Nuance, que vocês conhecem muito bem. Aí naquele momento ali nós vimos que não dava para abrir capital e buscamos um sócio. Chegou um fundo e nos comprou em 2018. Então, antes de qualquer acontecimento desse, todos os sócios já haviam saído da empresa, nós já havíamos vendido a empresa para um grande fundo. O fundo chegou, tomou as suas atitudes, nós já vendemos, porque percebemos que a concorrência estava ficando desleal no sentido de Mercado Livre, Amazon, Marketplace, então precisava de muito capital. Então nós conseguimos, bem ou mal, vender no segundo tempo, no último minuto, nós conseguimos vender a empresa. Todos os sócios saiu, mas a marca que tocava as 1.000 e tantas lojas era Ricardo Eletro, né? E por esse motivo, apesar de vender a empresa, depois de 3 anos, já havia saído da empresa, né? O fundo que comprou teve a sua administração, achou que a maneira de tocar dele era aquela. Veio a pandemia também, que é muito fácil acusar, entrou numa certa dificuldade. A empresa, o fundo tomou algumas atitudes tributárias que, perante aquele momento, não era nada errado, porque o fundo é um fundo auditado, esses fundos são extremamente criteriosos. O que o fundo fez é o que todo empresário faz quando passa por dificuldade. O fundo, no lugar de pagar, vamos supor, tinha que pagar 50 milhões de ICMS por mês, falou, vamos pagar 30, 20 nós vamos declarar bonitinho que estamos devendo e no final da pandemia a gente faz um refis. Por isso que existe refis. Existe refis por quê? Porque aquelas empresas sérias que estão passando por um momento difícil, não dão conta de pagar os seus impostos, deixa de pagar e depois faz o parcelamento. É diferente de uma sonegação que a pessoa não declarar e tudo. E foi isso que o fundo fez. Infelizmente, né, por esse motivo, né, fizeram toda aquela confusão, mas como vieram em cima de mim e tudo, imediatamente nós provamos, eu já tinha provou na hora, no mesmo dia que eu já havia vendido, que todos os sócios haviam saído da empresa, e ali já acabou tudo, já se resolveu, mas aí é só que cada um conta a sua história, né? Então, se você pegar em 2018, lá no Google, você vai ver fundo compra máquina de vendas. E se for ver quando teve esse problema, foi depois de 3 anos depois. Então, assim, é como se acusasse, meu amigo Abílio disse que hoje não está aqui, pelos problemas do Pão de Açúcar que ele vendeu há 5, 6 anos atrás. Não tem como. A gente vendeu a empresa e não tinha domínio mais sobre isso. Mas também não gosto de falar, então você está falando que não teve problema, o problema foi o fundo? Não, o problema não foi o fundo. Eu também acho e comum que o fundo não fez nada de errado, porque é o que faz toda empresa e empresário quando está passando por dificuldade. Ele deixa de pagar para vir um refis, né? Ele esperou o refis, tanto é que o governo soltou o refis após a pandemia, né? Então, um detalhe também é o seguinte, viu, Viderlan? É que ao mesmo tempo... Isso prejudicou muito o fundo a estar com a empresa hoje. Porque diante do problema que teve isso aí, fez aquela confusão, esses fundos são fundos bilionários. Eles não estão preocupados com, igual o nosso país, aquele amor que eu tinha para Ricardo Eletro. Quando aconteceu isso, o fundo falou, ó, fecha as lojas, toca seu.com, tem investimento igual nós fizemos na Ricardo Eletro, nós temos mais 1 milhão no mundo inteiro. E recorre pra... É isso que eu queria saber, viu, Viderlan? Porque quando você chega no auge, sofre o abalo, você tropeça, a economia não ajuda,
Você teria tudo para dizer, vou para Portugal, vou para qualquer lugar, porque grana você tinha, né? O CNPJ era uma coisa, o CPF é outra, como ele gosta de dividir. Falou, bom, vou para fora do Brasil e vou largar. Isso. Não é? Meus sócios todos fizeram. Você passou pela imagem, passou arranhão na sua imagem, teve que se recuperar e continua atuando como empresário? Como é que é isso? Continua atuando como empresário. Depois disso, acho que talvez Deus sabe o que faz, né? Por eu ter vivido isso, e ter uma história de trabalho desde 12 anos de idade, vendendo mexerica na porta da faculdade, eu comecei a levar o conhecimento para as redes sociais, e foi quando o professor falou, Ricardo, monta um negócio novo, uma escola de educação empresarial. Eu falei, como assim? Você vai pegar todo esse conhecimento, nós vamos transformar numa metodologia que chama RGV, e nós transformamos isso numa metodologia, e hoje eu tenho a graça de Deus de estar levando a cada 30 dias para 300, 400 empresários, 3 dias de imersão em São Paulo, onde eu passo tudo, os acertos e os erros, porque a gente como empresário erra o dia inteiro. Erra na forma de fazer uma verba, de propaganda, Igual, eu tô pegando empresário que acha que não tem que botar nada mais em rádio e televisão. Eu falei, amigo, você está cometendo um erro. Porque a mídia da rede social é importante, mas a televisão é muito importante hoje. E, então, essa experiência minha está fazendo encurtar os problemas dos empresários, né? Essa dose de apego, que é uma coisa natural, todo ser humano tem. Exemplo, tem uma bicicleta e até hoje, por exemplo, o apego à minha bicicleta me faz realmente bater um arrependimento, né, de ter vendido. Essa dose de apego à marca Ricardo Eletro, como foi que você conseguiu dosar isso e dizer, tenho que seguir em frente? Muito boa pergunta. Obrigado mais uma vez, porque é bom porque a gente vai esclarecer as coisas. Aí as pessoas me perguntam, Ricardo, você tem arrependimento de ter vendido a Ricardo Eletro? Eu falo, arrependimento não, mas sofrimento muito. Arrependimento não, porque se a gente não saísse daquele momento, a gente não ia aguentar, porque a gente não deu tempo de abrir capital, então nossos concorrentes já tinham feito abertura de capital, então estava pegando capital de custo zero e a gente pagando juros no banco. Então, arrependimento não, mas sofrimento muito, porque cada tijolo daquele ali foi construído 45 mil filhos. Eu não tinha 45 mil filhos, aquele ali como se fossem meus filhos. Mas, eu falei assim, que quando nós vendemos, inclusive, você vê que as pessoas são vai e volta. Nós fomos extremamente criticados, falando que não era momento, que podia ter esperado um momento melhor e tal. Mas a razão prevaleceu mais no coração. Então, eu dou aqui um recado para os empresários. Você não pode perder tantos anos de trabalho, né? Chega um momento que 1 bilhão a mais, 1 bilhão a menos, 100 milhões a mais, 100 milhões a menos, não vai fazer diferença na sua vida. E você não pode perder tudo que você fez de trabalho. Então, eu falo que não arrependimento, mas sofrimento, porque você falou, aquilo ali como se fosse um filho que a gente construiu. Vamos esclarecer aqui, quando você fala digital, você está falando da mídia digital ou do comércio digital? Mídia digital. Porque o e-commerce também chegou na sua área, chegou com força. Nós chegamos a vender 5 bilhões.com. O Magazine, né, também acreditou nisso, outros tantos também. E com a estratégia de entrega do produto mais rápida do que a loja física. Como é que isso é possível? Como é que você apresenta o .com para quem tira? Primeiro, o empresário que não está hoje no digital, e não é só mais o .com, é as plataformas digitais, que é Mercado Livre, Amazon, AliExpress, Shopping, está fora do mercado. Está fora do mercado. Tem que estar nas plataformas. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu digo é a seguinte, o marketing, né? Tem gente que acha que só tem que anunciar no digital. Isso é um erro. Tanto é um erro, por que então o TikTok anuncia na Globo? Olha, a empresa 100%, uma empresa 100% digital. Nunca tinha parado para pensar nisso. Por que o TikTok faz relógio na cidade? Então, por quê? Porque sabe que tem um público imenso, né? Então, nós temos que entender que uma coisa é você estar com a sua empresa no digital, tem que estar no marketing também no digital, mas tem que lembrar que offline ainda é um grande canal de aquisição de cliente. Marketing próprio ou terceirizado? Hoje, geralmente, a pessoa tem que ter um marketing próprio por causa do digital, porque a velocidade de anúncio, de postagem é muito grande. Então, é importante que a pessoa tenha minimamente uma estruturazinha dentro da empresa, não precisa ser muita gente, mas 1 ou 2 pessoas para poder ter velocidade. Mas pode ser próprio, pode ser fora. Agora, como você... O importante que não pode confrontar é o seguinte... Estou fazendo a minha consultoria, viu? O importante é o seguinte, o sujeito monta um negócio, ele contrata o contador, ele contrata o vendedor, ele contrata o caixa, o faturista, o vendedor, mas quer contratar a pessoa mais importante, marketing, uma pessoa para o marketing.
Aí ele acredita no marketing da esperança, que vai abrir as portas e vai ter alguém, não vai ter ninguém. Mas isso é verdade mesmo. Tem muitos aí empresários que eles colocam bloqueios em entender que o marketing tem esse valor importante, como o Ricardo está trazendo. E outro aspecto, Ricardo, que é muito importante também nas discussões. Você falou que o empresário ele precisa ter um conhecimento econômico, tributário também, é obrigação. E acompanhar também as grandes discussões, como, por exemplo, recentemente a reforma tributária. Estou falando isso com você por conta da dificuldade que tem o sentido dos empresários aqui em Maceió, que ainda esperam, por exemplo, aquele cliente no perfil de consumo de ir no balcão. Numa situação como essa importação e exportação acaba sendo também uma regra que todos os empresários precisam ter um mínimo de conhecimento para ter o seu produto exposto no mercado também? Tem. Outra coisa importante, tem que ir para a China, tem que conhecer, tem que ir lá, tem que ver como funciona. Os grandes empresários acompanham essa discussão da reforma tributária, né? Tanto é que conseguiram agora taxar aí algumas empresas vindo da China, que eu acho que, de certa forma, está correto, porque não pode ter uma concorrência desleal, porque como é que você vai pagar, o outro paga, né? Isso é um absurdo. Mas você vê quanto tempo demorou. Eu acho engraçado que, enquanto demorando, as pessoas não lembram que o mês começa dia 1º e acaba dia 30, que tem que pagar o aluguel, pagar o salário. Né? Então, é isso que faz as empresas quebrar com uma velocidade, né, muito grande do país. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Agora, é importante o empresário buscar conhecimento, se ele está no regime certo, e não adianta, ele não vai dar conta de acompanhar. Ele precisa buscar um profissional da área de sua confiança para estar sempre atualizando as mudanças da lei, porque muda todo dia. Para quem faz o dever de casa, para quem está lá com a empresa enxuta, para quem não mistura o lucro com o capital da empresa, certíssimo. Como é que ele faz decide que é o momento de expandir? Eu acho que, primeiro momento, eu prevendo, vou falar da minha experiência, a partir do momento que o negócio começa a dar lucro, você montou um negócio, começou a dar lucro, pega aquele lucro, se você tiver crédito para comprar com crédito e pagar, vender primeiro para depois pagar, e se você tiver lucro, você pode expandir. Nada exacerbadamente. Eu acho que você tem que ter muito cuidado, dar passo a passo. Pô, cara, como é que você fala um negócio desse, você montou 1.100 lojas? É porque a história é longa. Nós tivemos muito apoio das financeiras, que foi um cavalo arriado que passou, que deu muito dinheiro pra gente montar a loja. Nós tivemos apoio das seguradoras de crédito, que a gente vendia aquele seguro garantido aí na loja, que deu muito dinheiro pra gente montar a loja. Então, não veio o dinheiro só do lucro, veio o dinheiro do lucro e veio o dinheiro também dessas parcerias. Agora, se vier o dinheiro só do lucro, deu lucro, tem prazo para pagar maior do que o que você recebe, você pode ir crescendo, dando passo a passo. Quer dizer que só para entender, quando o vendedor oferece a garantia estendida do produto, ali é um seguro. Ali é um seguro. E é uma outra empresa que está com você e tem uma negociação. Tem. E o empresário ganha também com aquilo. Muito. Hoje, a grande renda. Eu achei que eu estava protegendo meu produto, mas eu estou ajudando no investimento dele. Na verdade, você está protegendo seu produto, que é um seguro que você tem, só que, na verdade, é um produto é um ursinho de pelúcia, é um produto de muita rentabilidade do varejo. Então, as seguradoras, por exemplo, ajudam a gente a crescer, porque quanto mais a gente cresce, mais seguro a gente vende. Então você está com o seu produto protegido, mas é um produto de rentabilidade. Eu não gostaria nunca de ter uma oportunidade dessa e não extrair tanto também do Ricardo na questão do lucro. Quando você fala em lucro, porque a pergunta do Marcos ela é muito oportuna, quando ela diz aqui o seguinte: quando o empresário deve saber que chegou à margem de lucro para poder expandir o seu negócio. Mas essa definição de lucro para você, na condição normal, em que o empresário tem um fluxo mensal de R$1.000, a empresa dele está faturando ali, depois de todas as despesas pagas, deixando R$250. Essa situação fica muito clara para o empresário dizer: eu posso utilizar esses 250 para expandir o meu negócio ou para comprar mais produtos neste mesmo negócio? Eu acho que dependendo do valor, se for um valor, igual você falou, baixo, tem que ser dentro do próprio negócio, né? Eu acho que você tem que montar um negócio, por exemplo, vamos pôr, eu tenho uma loja, vamos falar loja para simbolizar. Eu tenho um varejo que está faturando 200 mil por mês e me deixa 50 mil de lucro, né? Se montar uma outra loja, quanto que eu gasto? Eu monto outra loja com mais 50 mil reais e tenho crédito para comprar. Então você pode montar aquela outra loja. Se você sobra só 5 mil, 10 mil, é melhor você ficar ali, deixar o caixinho engordar,
encaixa tudo, depois você dá um outro passo. E pelo que ele fala, a relação com o fornecedor é fundamental, né? Tudo, Com certeza. tudo. Porque ele tem que entender qual é o seu produto, qual é o que você está ofertando e tudo mais. Agora, sócio ajuda ou atrapalha? Sócio pode ajudar e pode atrapalhar. Agora, na maioria das vezes, atrapalha. Porque quando você, talvez, monta um negócio já com um sócio que te completa e que você tem uma sinergia muito forte com ele, e se vocês construírem e passarem aquela jornada toda com dificuldades juntas, pode ser que ajude muito o negócio. Quando você junta negócios igual nós juntamos, já é mais difícil, porque as culturas são diferentes, né? Então, uma das dificuldades que nós sofremos na máquina de vendas foi quando nós fizemos associação com o Ensino Antes, depois veio Eletroshopping, depois veio Citilar, depois veio Sol. Então, juntou 5 culturas. E até você transformar isso numa cultura única, demora muito e custa muito dinheiro, né? E no país que a estabilidade toda hora vai para cima e vai para baixo, né? É muito difícil. As pessoas têm mania de falar, meus amigos, o seguinte, que o fulano tal quebrou, né? Às vezes, por essas notícias todas que saem, Ricardo Eletro quebrou, o Ricardo quebrou, tal. Eu falo as coisas assim, graças a Deus, eu não vivi essa experiência que todos nós sócios vendemos antes da empresa. Mas, se tivesse também vivido essa experiência, eu teria colocado a cara igual eu tô aqui ajudando os empresários do mesmo jeito. E ainda falo mais, eu teria mais essa experiência de ter quebrado. Graças a Deus eu não quebrei, mas eu teria mais essa experiência. Porque a pessoa que é o empresário da vida real, ele sabe que ele pode quebrar, independente da gestão boa dele. Vou te dar um ponto só para você entender o que é a vida real do empresário nesse país. Nós tínhamos uma empresa que dava mais ou menos $500 milhão de lucro, ano. E pagava uma despesa financeira em torno de R$250 milhões em desconto de cartão de crédito, fornecedor e tudo. A empresa dava 500 milhões de lucro. Quando a Selic do país saiu de 5, que foi para 15 naquela época do impeachment da Dilma, quase 17, nós saímos de uma despesa financeira de 250 milhões, sem aumentar um centavo o empréstimo, para 750 milhões de reais de despesa financeira. Ou seja, uma empresa que dava lucro, num ano passou a dar prejuízo, independente da sua gestão. O motivo simplesmente da Selic. E mais, quando o juro sobe, é o que essas empresas de varejo estão sofrendo hoje, o que acontece? A venda cai. Então é a receita da desgraça. A venda cai e sua despesa financeira sobe. Quem é que segura um negócio desse? E quando acontece isso, o que acontece? Os fornecedores, os seus parceiros, os bancos que te dão crédito, fazem o quê? Corta o crédito. E começa a lhe cobrar. E corta o crédito, começa a cobrar, porque o país está tenso. E é onde começa a receita ao contrário. Então, aí o que acontece? Você tem menos mercadoria, vende mais, despesa mais alta. É o que está acontecendo agora com essas empresas, tipo Magalu, Casa Bahia. Aí as pessoas falam assim, porque é competente a Casa Bahia, Magalu, meu amigo, só quem está dentro, o empresário da vida real, sabe o que a gente passa lá dentro. Então, por isso que não pode, o empresário da vida real, ele tem que ter consciência, ele não pode julgar ninguém que passa por um momento difícil. Agora nós vimos um posicionamento de alguns empresários, e eu gostaria do seu ponto de vista a respeito desse assunto, nos momentos mais aquecidos no cenário político. Algumas marcas, alguns empresários proprietários de grandes marcas também, declarando apoio a personagens da política, principalmente na última corrida presidencial. Qual a sua opinião a respeito desse tipo de posicionamento? Eu acho um absurdo. Você tem que posicionar. Não, se você quiser posicionar, então vai ser político. Porque nós que somos empresários já sofremos muito por ser empresário, por gerar tantos milhões e milhões de empregos. Você tem o direito de ficar em silêncio. Então, eu acho que é buscar mais um problema para o seu colo. Até porque a gente sabe, pela experiência da idade que nós já temos, que uma hora está na esquerda, uma hora está na direita. E, infelizmente, essas pessoas que estão no poder têm a caneta. E aí você vai deixar... Eu, por exemplo, tinha 45 mil empregos, funcionários direto comigo. Botar esses 45 mil vulneráveis pela minha vontade de manifestar que eu vou votar, sei lá se amanhã um outro ganha e vem prejudicar a minha empresa, eu tenho uma responsabilidade muito grande nas minhas costas, que é segurar 45 mil funcionários. Então, na minha opinião,
Eu acho que cada um tem que fazer o seu papel. Se você quiser manifestar, manifesta na sua família, influencia quem você pode influenciar ao seu redor, mas jamais envolver a empresa num negócio desse. Associar a imagem, né? E misturar. Olha só, mas a gente vai ter que falar de economia e falar da economia com o momento político atual, né? O presidente Lula entrou numa rota de colisão com o Roberto Campos Neto por conta do que você falou aí, que foi a questão da política de juros. Isso. Ele vai botar agora o Gabriel Galípolo, né, a partir de dezembro. Qual a perspectiva? É de queda de juros? E se os juros caírem, vai ajudar o empresário? Os juros têm que cair para ajudar os empresários, mas eu acho que não vai cair. E nem com mudança do presidente. Porque hoje, infelizmente, mudou muito as coisas, né? O país está muito mais regulamentado. Na hora que tiver qualquer coisa forçada por qualquer um dos presidentes que estiver no país, consequentemente, vai aumentar mais o dólar, vai pressionar mais a inflação e ele vai ter que recuar, ou então ele quebra o país. Então, eu acho que não está mais solto igual era antigamente. Hoje, essa regulamentação está muito mais forte. Então, acho que, independente do presidente tiver, ele vai ter que respeitar. Porque se não respeitar, ele vai pagar um preço muito caro e rápido, né? Você vê que um movimentozinho que tem, o dólar já vai quase a 6. E aí, como é que faz? E contra a economia real, ninguém pode discutir. E nós acompanhamos um processo também que gerou, né, até uma certa comoção pelo papel representativo que a empresa tem no Brasil com as lojas americanas. Isso. Qual era o critério que você utilizava, Ricardo, para definir esse vai ser o meu diretor? Diante de uma situação em que hoje, com as lojas americanas passando por esse processo de recuperação judicial, também teve envolvimento de um diretor, né, nessa situação. A gente, primeira coisa, eu vou falar o que eu sinto no meu coração, né? Empresa tem que estar diretamente, sim, tem que ter diretores, você tem que delegar, tem que ter vice-presidente, tem que ter presidente e tudo, mas o dono tem que estar em cima do negócio. Toda empresa que eu já vi que o dono afastou um pouquinho, infelizmente a gente tem esse tipo de decepção. Então eu acho que esse papo, essa conversa, que delega e vai tirar férias e toma conta, porque a empresa está cheia. Hoje é muito difícil. Você viu o que aconteceu com as lojas americanas, com um trio de empresários extremamente respeitados no nosso país, que quando aconteceu aquele fato, todo mundo queria crucificar, né? Que as pessoas gostam de crucificar, isso aí é uma coisa cultural do nosso país. Então eu acho que o dono tem que estar em cima do negócio. Mas eu sei que o tamanho deles não tinha como ficar em cima. Mas eu acho que por isso que tem que ter muito cuidado quando você vai montando muita frente de negócio. Eu tenho falado muito com os empresários, cuidado. Quando tem muita frente, nós vimos, você pegar o histórico das empresas que tiveram muitos negócios na mão dos outros, você vê o Grupo Matarazzo e outros grupos, aonde que deu, né? Olha, e aí, trazer família ou trazer profissional? Eu prefiro trazer profissional, muito mais do que família. Eu tenho hoje, na Ricardo Eletro, Ricardo, você é meu irmão, rapaz, você me conhece, você sabe da minha história. Eu, Rodrigo, meu irmão. Você não vai confiar em mim, cara, como é que é? Você toma um negocinho? Tomar uma cervejinha Sou comigo? Sou seu primo e tal, pô. Nós sofremos muito isso, sofremos muito. Você imagina 45 mil colaboradores, às vezes minha mãe chegava e falava assim, meu filho, eu não entendo, você dá uma oportunidade para fulano de tal e não dá para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Pois é, mas aí que tá, vamos dar sim, minha mãe, mas vamos dar onde ele está, dentro da empresa, vamos evitar isso, porque é muito difícil separar, né? E por que é difícil? Porque empresa, vamos ser honestos, é guerra o tempo inteiro, é decisões ser tomada o tempo inteiro. Então, como é que você fica nessa? Então, eu prefiro trazer pessoas... E muita gente utiliza o ditado, e aí eu gostaria que você falasse sobre esse entendimento, né? De que quem muito trabalha esquece de ganhar dinheiro. Muita gente coloca isso. E aí começa a se construir, principalmente quem empreende no varejo, a ideia de que você tem que trabalhar até sexta-feira, até meio-dia e só retornar não na segunda, na terça, para as atividades diárias na loja. Quem pensa dessa maneira precisa reavaliar. Isso para mim é exatamente os coaches. Por isso que eu sou contra coach. Contra no bom sentido. Isso é coach, isso é mentor de palco. Pessoas que nunca tiveram um CNPJ na vida, não tiveram, como se diz, uma pizzaria, sequer, e quer ensinar as pessoas a trabalhar. É por isso que eu estou aqui, com essa indignação. Vem esse mentor de palco, fica tudo milionário, porque ganha dinheiro, certo? Tem direito de ganhar dinheiro, mas que leve a verdade. Eu tenho que ganhar dinheiro nesse novo negócio meu, senão você não ajuda as pessoas. Mas eu tô levando a experiência prática.
que eu aprendi com a Abílio Diniz, com o Samuel Craig, Dom Luiz Trajano, com o Sr. Denildo Colombo, com pessoas, o pessoal da Globo que eu vivi, são pessoas sérias que trabalham, que dão luta, que batalham do dia. Esse papo que você pode delegar e tirar 60, 90 dias de férias, esse papinho de fazer papo, de fazer bom dormir. Todos que entraram nessa, e eu tô pegando empresário, que vão nessas mentorias e voltam com esse pensamento, Ricardo, eu tô aqui porque eu tô contaminado com isso, tô quebrando. Porque não tem jeito, eu não conheço um empresário aqui na minha vida que teve sucesso, que não trabalha muito. Olha, não é só o trabalho, é o trabalho, é a inteligência, é buscar o conhecimento com pessoa que sabe. Se eu tivesse realmente até hoje em Divinópolis só trabalhando, atendendo cliente, carregando caminhão, igual eu já fiz muito na minha vida, eu não teria construído o que eu construí. Eu fui buscar conhecimento nos Estados Unidos, eu fui buscar conhecimento com a Abílio Diniz, Então, tem que buscar conhecimento, mas trabalho é a ferramenta essencial do sucesso. Não tem outro caminho. Você vê o nosso amigo lá, que dá uma emissora que vocês tanto homenagearam agora, o Silvio Santos, quando ele abriu o paletó, falou, é muita transpiração. Não tem conversa, mano. Isso é papo de coach, mentor de palco. Pois é, essa fala foi falar importante. Se quiser, fale. Se quiser, ou vai deixar para sua palestra aí. Enfim, quando você está nessa troca de experiência com os empresários, você deve abrir lá para perguntas e tal. O que é que você mais ouve? Eles querem fórmula pronta ou querem entender como é que funciona exatamente o próprio negócio? Porque pelo que você me fala, o conhecimento principal quem tem é eles. Mas muitas vezes o primeiro passo ou os passos é que estão errados, né? Na verdade, o empresário, ele vai trabalhando e vai começando a ter muros de arribos que ele tem que atravessar. Começa com pessoas, né? Que ele faz tudo, ele manda, ele faz e tal. E fazer é mais fácil do que mandar fazer. Como assim, cara? Porque fazer, você faz do seu jeito e tá bom. Quando você manda os outros fazer, você tem que ensinar as pessoas a fazer. Ensinar é muito difícil. O sujeito não quer, muitas das vezes você vai errar a pessoa. Então ele começa, a primeira dificuldade que ele tem, a barreira, é com gente. Ele não sabe lidar com gente. Empresário que não sabe lidar com gente vai fazer outra coisa. Ele tem que aprender a construir pessoas. Como é que constrói pessoas? Do mesmo jeito que você constrói seus filhos. Por que um funcionário, você paga o salário para ele e acha que só tem que dar o trabalho? Se você ensinar o seu colaborador, que da mesma forma que eu ensinei nos meus 45, tudo que eu levava para minhas filhas, eu levava para meus 45 colaboradores. Construir gente, pessoas, evoluir as pessoas. E o empresário quer um funcionário pronto. E não existe funcionário pronto. Você vai ter que construir, você vai ter que trabalhar com ele, você vai ter que ter tolerância igualzinho você tem com os seus filhos. Então a maior dificuldade que eu vejo hoje no empresário é isso, é a construção de uma cultura forte. Cultura forte. E a respeito dessa questão da cultura, Ricardo, todos que participam, por exemplo, desse contato com você, eles esperam ser o Ricardo, construindo, isso, claro, o império que você construiu. Isso é óbvio, né? Todo mundo está querendo dicas, por isso que o Marcos também, talvez o Marcos, e me corrija nessa situação, você fez essa pergunta, né? Do que eles querem já a receita, como se tivesse uma receita sobre esse assunto. E daí a pergunta que eu gostaria de te fazer, Ricardo, nesse momento é o seguinte: continuar. Como foi para você, diante de tudo que você viveu, decidir que tinha que continuar, enquanto muitos já achavam o seguinte: Ricardo tá quebrado, isso, Ricardo realmente tá morto. Como foi para você dizer o seguinte: eu vou seguir? Foi muito aquela do gatilho mesmo de dizer, eu vou provar para esse pessoal que achava que eu estava morto? Sem dúvida. Primeiro, a gente tem um orgulho próprio, mas foi também assim, eu nunca desisti de minha vida, né? E aquele momento, quando eu fui nesse novo segmento, e o segmento que tá o tempo todo com a cara nas redes sociais. Todo mundo falou, você tá maluco, as pessoas vão te criticar, vão falar. Não tem importância. Quem conhece a gente, que é a nossa família, né? Que é a sua família que te conhece, sabe quem você é. As pessoas vão julgar você independente da situação que você tá. Quando a gente estava no auge da Ricardo Eletro, também julgava. Essa empresa não vai sobreviver, essa empresa é isso, o Ricardo fala de preço, vai fazer o quê? Então não adianta. Se você depender da aprovação dos outros para você ser feliz e fazer o que você tem que fazer, você nunca vai fazer nada. Então, independente do que você estiver fazendo na vida, faça. Porque quem gosta de você, quem te conhece, é a sua família. Ricardo, por que você acredita no Brasil? Eu acredito muito no Brasil. O Brasil é um país de muita oportunidade, né? A gente sabe das dificuldades políticas que a gente tem, né? Dessa polarização que é muito ruim para o nosso país. Mas eu acredito no país, porque lá fora também é muito difícil.
A cultura é muito difícil da fora também, a fórmula é muito difícil. Aqui tem muita liberdade, as pessoas falam que não tem liberdade, mas tem muita liberdade. Lá nos Estados Unidos, qualquer coisinha que você faz, você está enquadrado, não sei o quê, não sei o quê. Então aqui você tem muita liberdade. Eu acho que o empresário que quiser trabalhar, lutar, até mesmo aquele empresário que não tem uma formação acadêmica, ele consegue ter sucesso. Dependendo do produto, o empresário ele precisa basear o produto dele na moeda nacional ou na moeda internacional? Para poder taxar o preço desse produto. Sempre, eu não posso, esse conhecimento eu não tenho. Eu sempre trabalhei na moeda nacional. Sempre? Né? Sempre quando nós importamos da China, e a gente importou muito, nós não importamos. Era o fornecedor que importava e entregava para a gente nosso depósito. Sabe? Por isso que volta aquela história que você já tinha colocado, do fornecedor necessariamente. O fornecedor é muito importante, parceria em todo. Gente, o empresário tem que saber que ele não constrói nada sozinho. Se ele mexe com o serviço, ele tem que ter os parceiros. Parceiro é que faz você chegar onde você chega. Eu lembro quando nós entramos no Luciano Huck na Globo, era impossível uma empresa do meu tamanho entrar. Cheguei na Globo, falei, eu vou ser o maior do Brasil, aposta em mim, confia em mim, E a Globo apostou em mim e nós chegamos a ser um dos maiores investidores da Globo nesse país. Então, quando você chama o seu parceiro, olho no olho, e você trabalha para entregar aquilo que você promete, não tem erro. Não tem. E a sensação, por exemplo, que você vivia naquele momento em horário nobre, na maior emissora do país, ter a sua marca exposta. Qual era a sensação? A sensação maravilhosa. Eu falo, realizado? Realizado. Por isso que eu voltei a trabalhar muito. Porque eu acho que dinheiro não é você ter dinheiro em conta. Dinheiro é você conviver, se nós estamos vivendo aqui, esse bate-papo. A gente daqui agora, vou estar com um monte de empresário agora. Dinheiro é isso, porque você pensou, eu vejo alguns sócios meus, foi daqui, foi para Miami, foi para ficar o dia inteiro vendo o mar, tô, sem fazer nada, você perde a vontade de viver. Ô, Ricardo, você falou aí no nome de grandes empresários, né? O Abílio tentou contar a história dele, pessoal, falar que o mais importante era a família, né? Um homem centrado na saúde, né? Praticante de esportes, né? Eu acho que a longevidade dele veio disso, né? Mas você não tem mais essas referências. Hoje, talvez você seja a referência. Como é um pouco assim, perceber essa transição do mercado, que ela acontece, né? A sucessão familiar, ele perdeu um filho, quer dizer, era alguém que ele projetou como herdeiro dele, ele perde primeiro o filho, né? E aí passa por tudo isso. Quer dizer, ele não deixa um legado para alguém seguir da mesma linha. E ao mesmo tempo você constrói seu caminho do seu jeito e perdeu essas referências também. A gente Como é tem que você faz grandes isso? referências, realmente. Como é que você faz agora? Outro dia eu falei isso, não tem pedido grandes referências, né? Mas eu acho que logicamente vão surgir outras, né? Mas eu falo que um dos motivos que eu estou nesse negócio meu foi quando, inclusive conversei com a Bíblia ainda vivo, e ele falou, cara, se eu tivesse a idade sua hoje, eu não montaria um negócio para mim, eu montaria esse negócio que você está montando, só que eu estou mais velho, eu não tenho saúde para fazer isso, porque estou trabalhando 24 horas por dia. E que é não morrer com essa experiência sua. Põe a cara nisso, faz o que tem que ser feito. A gente como empresário sabe que vai ser criticado independente de qualquer coisa. E então é esse legado, deixar essa experiência que eu quero deixar para o meu país, minhas filhas, e estou conseguindo, graças a Deus. Agora, eu acho que nós temos algumas referências muito bacanas ainda. A Luísa Trajano, da Magazine Luiza, é uma grande referência do nosso país. Uma mulher que todo mundo tinha que ajoelhar para uma mulher aguentar a pancada de ser quantos mil funcionários, a dedicação dela na empresa. Eu acho que tem algumas referências. As pessoas gostam muito de falar, né? Eu vou falar aqui porque eu defendo o empresário mesmo. Você pega o pessoal da Friboi, do Joés Batista, que o pessoal fala, porque isso, porque aquilo outro. Então tá bom, eu vou te dar $1 bilhão aqui de dólar do BNDES. E você vai comprar. Eu quero ver você ter capacidade de comprar todos os frigoríficos do mundo e botar 220 mil funcionários nas costas. Tem que ser doido. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Eu sei que um empresário desse não vive com tanta responsabilidade nas costas. Então é muito fácil criticar, né? Talvez deveria emprestar sem tudo que precisa acontecer nesse país, mas que tinha que ajudar os grandes empresários a transformar ícones mundiais, tem. Você vai nos Estados Unidos, um empresário gigante que acha um negócio grande para virar mundial, o país ajuda violentamente. Ajuda violentamente esse empresário, porque o país precisa de referência forte, né? Aqui é criticado.
Isso, não estou falando que está certo e errado a conduta dos empresários. Porque a conduta também vai muito no país, né? Porque infelizmente um cara desse aí, como é que faz para ficar vivo? Tem esse detalhe também. O que ele está se referindo é do perfil das empresas transnacionais, né? A gente assimila as que vêm de fora e muitas vezes não incentiva as que saem daqui para lá, né? E é claro que eles incomodaram, né? Eles chegaram lá no mercado de proteína. Quem são esses caras aí? Comprou o fruto do Brasil, né? E de repente comprando lá e conquistando espaço de um modo geral. Eu sinto que você entende que o Brasil não fica atrás de ninguém quando o assunto é negócio, quando o assunto é comércio, quando o assunto é exatamente expansão do ponto de vista empresarial. O que é que falta? É estabilidade econômica? É estabilidade econômica, falta estabilidade econômica. Esses incentivos, né, incentivos ao empreendedorismo, né? Eu falo uma empresa igual a própria Ricardo Eletro, né? Que o fundo estava lá tocando negócio. Uma empresa daquela com 45 mil colaboradores tinha que ser extremamente protegida. Protegida em que sentido, meu amigo? Espera aí. Primeiro não estava fazendo nada errado. Estava, infelizmente, passando um momento difícil financeiro. O que tem que ser feito no lugar de fazer, né? Massacrar igual foi massacrada a empresa. Ah, quebrou, fez isso. Tinha que chegar e falar, meu amigo, o que é? O que precisa para essa empresa ficar de pé? Você imagina quantas mil famílias estão envolvidas num negócio desse. Então, acho que falta isso, essa coisa de entender que o empresário passa por momentos difíceis e principalmente as grandes empresas têm que ter apoio sim para não quebrar. Prejudica muito. Quando a americana dessa tem problema, né? Você vê aí, eu vejo às vezes o pessoal falando aí muito comigo da Casa Bahia, não sei quem, do setor de varejo, parece que torcendo, né? Torcendo para que as coisas dêem errado. Tem que torcer para dar certo. Ricardo, nós estamos chegando à reta final desse bate-papo muito gostoso. É Ricardo Elétrico ou não é? É elétrico. Isso é 220. Ricardo, estamos chegando nessa reta final aqui na Gazeta News Entrevista. E aí eu gostaria que você mandasse uma mensagem nesse finalzinho, né, nesse programa muito bacana, de muita troca de conhecimento. A gente vai homenagear o Clô. A sua lente da verdade é aquela. A sua lente da verdade, exato. Muito bem Clô. lembrado do nosso clube, viu? Né? Mas homenageando o Clô, a sua lente da verdade é aquela ali. Sou empresário. Muitos da minha família e muitos que se dizem meus amigos não compram um pacote de pipoca na minha empresa. O que é que você tem a dizer para aquele que está acompanhando agora? Sou empresário, não compro pacote. Eu sou empresário, muitos da família não compram. Muitos da minha família e muitos que se dizem meus amigos não compram pacote de pipoca. Ô, meu amigo, faça o que tem que ser feito. Esqueça do que as pessoas vão falar de você, né? Você imagina eu hoje, depois de passar por tudo, tá aí hoje com um novo projeto, né? E se estivesse agora novamente, eu tô vendo todo mundo chegar perto novamente e falar, parabéns. Mas quando eu comecei há 2 anos e meio atrás, foi muito criticado. Então faça o que tem que ser feito, trabalha, luta, acredita em Deus, na sua família e bola pra frente. Rapaz, que motivo de muita satisfação nesse Gazeta News Entrevista. Marcos Rodrigues, faça o encerramento hoje, por favor, que eu estou aqui perplexo. Eu queria depois deixar um recado para me seguir lá no por favor. Ricardo Nunes Eletro, me segue lá. Ricardo Nunes Eletro é o seu Instagram? Instagram, e lá tem o método RGV. Pronto, vai ter imagens lá dessa entrevista, o pessoal vai ter chance de comentar. No nosso também vai estar o link da entrevista, compartilha, é fundamental, tá? Mais do que falar de sucesso, é também aprender com os erros, né? É isso que o Ricardo está falando aqui. Ele podia, obviamente, depois da primeira queda, ter desistido, ter saído do país e ninguém nunca mais ouviria falar dele. Mas ele decidiu botar a cara, enfrentar e agora provocar você que está acompanhando essa entrevista a pensar se você realmente quer um negócio, quer mudar a vida das pessoas. Outra coisa legal também é isso. O lucro é bom, mas naturalmente poder dividir isso com os demais colaboradores é melhor ainda. Acho que isso foi o que ele deixou de lição aqui. E mais, fazer com que o consumidor tenha boa referência, porque a grande propaganda, mesmo que ele tenha investido aí na grande mídia, é quem comprou falar que o produto é bom. Então esse é o segredo, mantenha isso, vá em frente. Espero ter colaborado aí, esperamos, né, ter colaborado com a sua proposta. Foi um prazer conhecer o Ricardo Eletro, que agora é elétrico e está dando dicas para vocês. O rei do varejo. Para encerrar esta semana com mais um Gazeta News Entrevista. Até a próxima. Valeu.